Hoje a gente vai estudar Euclides da Cunha, o autor dos Sertões, um livro publicado em 1902, de prosa científica, pré-modernista, também enquadrado dentro das áreas de geografia, história e literatura. Não. Cá estou eu na História da História, um canal que faz do seu nome a sua prática. Nós já dissemos que nossa abordagem é um pouco diferente. Então, ao invés de a gente tentar enquadrar Euclides da Cunha dentro dessas linhas de pensamento já conhecidas, mais tradicionais, a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente dele. Sobreviva a nossa vinheta e você vai entender o porquê. Nosso joinha para Ana Bolena, que diz que nosso canal é muito bom, com exceção da vinheta. Dois, ai, ninguém se mexe. Quando eu assisti às aulas de literatura brasileira na escola, e que não foram tantas assim, porque eu estudei numa escola pública que privilegiava mais gramática do que literatura, eu tinha dificuldade de entender a importância de nomes como Euclides da Cunha, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Visconde d'Aulnay e tantos outros nomes que a gente só ouve falar, a gente mal lê, inclusive na universidade. Foi só recentemente que eu entendi a importância desses nomes, quando eu fui estudar o início das humanidades no Brasil. Se porventura eu tenho algum inscrito fã de Bolsonaro, ele vai se decepcionar em perceber que as humanidades do Brasil elas começam na literatura e não com Marx. Bem que quem gosta desse tipo de coisa, né, Bolsonaro e etc., já deve estar bem acostumado com frustração. Hoje eu vou falar de Euclides da Cunha, o autor dos Sertões. Uma questão que costuma diferenciar a análise dos historiadores para os literatos é que nós, historiadores, muitas vezes estudamos uma obra de literatura ou de qualquer outro gênero sem perder de vista a vida do autor. É como se no momento da gestação e nascimento de uma obra existisse um cordão umbilical que ligasse a obra diretamente com o autor. Então, ao invés da gente focar somente no livro Os Sertões, aqui a gente vai falar bastante de Euclides da Cunha. Quando o Brasil... Obra do carro. Parece que o carro tá 100 por hora, mas a hora que você vai ver tá 20. É só uma Brasília. Quando Euclides escreveu Os Sertões, o Brasil ele vivia a consolidação da República. E digamos que Euclides era aquele cara bastante simpático aos valores republicanos. Ele queria que esse país desse certo. Alguns autores de época chegam a chamar Euclides de jacobino da República, fazendo alusão à Revolução Francesa, que 100 anos antes decapitou um rei e instaurou a República, em 1789. Eu não falo aqui da Revolução Francesa despropositalmente. Acontece que Euclides da Cunha ele era um grande leitor de Victor Hugo. Sim, aquele mesmo que escreveu Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis. Acontece que Victor Hugo ele também escreveu literaturas com base em acontecimentos históricos, que é o caso da Vendéia, que ocorreu em 1793, que foi uma tentativa de restauração monárquica na França. A gente pode dizer com imaginação, e com muita imaginação, que Euclides da Cunha ele já projetava os sertões antes mesmo do massacre de Canudos acontecer. Isso porque a obra 93 de Victor Hugo, essa que fala sobre a Vendéia, ela narra o sucesso da República frente aos contra-revolucionários, que queriam a restauração da monarquia na França. Por sua vez, Euclides imaginava que, para a República Brasileira se legitimar, superar as desconfianças, ela precisava derrotar um adversário à altura, igualmente. E aqui que está uma das várias ironias da história. Quando Euclides da Cunha ele vira correspondente do jornal O Estado de São Paulo e vai para Canudos testemunhar os acontecimentos para posteriormente escrever seu livro Exaltando a República, eis que Euclides se depara com a barbárie do que é a República. Um Estado que foi incapaz de compreender o atraso dos sertões e mandou para lá balas e bombas ao invés de livros e professores. Em suas palavras, abre aspas, enviamo-lhes o legislador Coublain e esse argumento único, incisivo, supremo e moralizador, a bala. Com essa retratação, o sertanejo ele deixa de ser um insurgente e passa a ser uma vítima do próprio Estado, incapaz de compreender as necessidades dos sertanejos. E eu falo aqui em atraso, entre aspas, porque Euclides ele via dois Brasis bem diferentes. O Brasil do litoral, mais adiantado em sua noção de progresso, e o interior, os sertões, esse representante do atraso. E a incompreensão dos sertões por parte do litoral, pela própria falta de estudos,
fez esse refluxo em nossa história. Fez com que nós cometêssemos crimes em nome da civilização. Fez com que nós fôssemos transportados para o passado ao invés do futuro. Sabe dessas ironias da história que eu falei? Então, aqui vai mais uma. Você imagina que Euclides da Cunha ele foi um autor lido pelas gerações seguintes, de modo que Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, a sua principal obra, ela é uma tentativa de superação dos sertões. Agora pensa que a escola sociológica paulista, essa do Fernando Henrique Cardoso, do Florestan Fernandes, que ganha força a partir da década de 70, ela se legitima, em boa medida, tecendo críticas a Gilberto Freire, a Casa Grande Senzala. Bem, você já deve estar imaginando no que eu quero chegar. Se não fosse o sonho de um jovem republicano em retratar a vitória da República, hoje a gente não saberia do massacre de Canudos, a gente não saberia de Antônio Conselheiro, a gente não conheceria Casa Grande Senzala da maneira com que nós conhecemos, tampouco teremos uma escola sociológica paulistana da maneira que nós conhecemos. Eu poderia dizer que os sertões, ele é um milagre, se essa palavra não tivesse um cunho religioso. Agora imagina tu, quantos sertões o Brasil já não teve, que não foram registrados, documentados e ninguém ficou sabendo? Quantos povos indígenas, sem terras, moradores de rua, usuários de droga, quilombolas, não são massacrados cotidianamente, tudo isso em nome do progresso? Por fim, eu queria comentar brevemente a estruturação do livro, que é dividido em 3 partes. O homem, a terra e a luta. Muito possivelmente essa estruturação ela se baseia em Hipólito de Taine, que procurava explicar a totalidade dos acontecimentos históricos, através do meio, da raça e do momento. Essa teoria entendia que o homem ele é produzido pelo meio, pela geografia, e o homem, por sua vez, ele faz os acontecimentos. Isso é, o momento. Tá, tudo bem que essa teoria ela é bastante simplista para os dias atuais, mas para a época ela foi fundamental para a mudança na forma com que se escreve literatura e história, sobretudo para abandonar um pouco os fatos políticos, a história somente de cunho político. Se você pegar o exemplo dos sertões, existem entradas de psicologia, sociologia, história, geografia, sem contar que existem outras temporalidades que dão a entender a cotidianidade da vida das pessoas, inclusive pessoas marginalizadas. Então, foi fundamental para que esse livro fosse escrito. Sem mais delongas, por fim, ao fim e ao cabo, em suma, veja como é importante entender o contexto de criação de um livro. É sempre importante pesquisar o contexto de qualquer criação cultural, até mesmo para não passar vergonha, como o liberal Rodrigo Constantino, que recomenda e gosta de Iron Maiden, sem saber que a banda ela traça inúmeras críticas a Margaret Thatcher. Inclusive ela está morta na capa de um single. Ou o intelectual da direita, o sociólogo Alexandre Frota. Que recomenda System of a Down sem saber que é uma banda de esquerda. Os meus amigos eles pediram para eu me apresentar no início ou no final do vídeo, que eu tenho que dizer meu nome, dizer quem eu sou. Como eu faço esses vídeos somente para amigos, eu julguei que não era necessário. Mas já que pedem, meu nome é Ramon. E o próximo vídeo vai ser sobre nacionalismo, a pedido de Elvis Katz.